Às vezes, parece que a máquina do tempo realmente existe. De que outra forma explicar as tecnologias inteiras que aparecem para os homens durante escavações? A arqueologia é uma ciência muito interessante, cujos especialistas se deparam com descobertas completamente inexplicáveis. Durante as escavações, artefatos à frente de seu tempo são achados, deixando os arqueólogos sem palavras para explicá-los. Foi o que aconteceu em Cossô, onde encontraram mais um objeto incompreensível. Olá, amigo! Você está no canal Kirtop, o mais antigo instrumento. Arqueólogos israelenses descobriram o mais antigo instrumento já feito pelos ancestrais do homem. Cientistas estimaram a idade de um grosseiro raspador, feito de dolomita, em 350 mil anos. O mais antigo antes dele tinha 200 mil anos. Por isso, os cientistas presumiam que foi nesse período que a humanidade aprendeu a fazer tais instrumentos. Segundo os pesquisadores, o raspador foi feito 50 mil anos antes do aparecimento do Homo sapiens. A função exata da ferramenta ainda é desconhecida. O raspador foi escavado no ano de 1960, mas devido à sua forma simples e processamento grosseiro, não foi inicialmente identificado pelos arqueólogos. Esqueleto e carapaça de Glyptodon no Museu für Naturkunde de Berlim. O Glyptodon foi um dos mamíferos mais característicos da pré-história. Imagine um tatu com uma carapaça redonda fortemente blindada, pernas curtas como uma tartaruga e um chapéu loiro em um pescoço curto. Sua aparência sempre foi comparada ao Fusca da Volkswagen. Uma vez dentro de sua carapaça, ele era imune a qualquer predador. A única coisa que este mamífero de aparência engraçada não tinha era um rabo com espinhos ou porrete. A primeira menção do Glyptodon ocorreu na Europa, em 1823, na primeira edição do livro Osmin Fossils, de Cuvier. Embora Darwin tenha sido visto como o fundador do primeiro Glyptodonte, acreditava-se que a descoberta era um tipo de preguiça gigante. Até que o professor Dalton escreveu um memorando para a Academia de Berlim em 1833, comparando a semelhança dos fósseis com os de Anemone da Law. Ele disse que todas as características do primeiro são parecidas às do segundo. Como o esqueleto completo não estava disponível no momento da descoberta, ele identificou os restos mortais como um novo gênero, em 1837. Este enorme tatu provavelmente foi caçado até sua extinção pelos primeiros humanos que o apreciavam por sua carne e por sua carapaça espaçosa. Penas de dinossauro marrom do fim do Cretáceo preservadas em âmbar canadense. Você já imaginou um dinossauro com penas coloridas? Eu também, mas descobertas em Alberta, Canadá, revelaram penas que ficaram presas em âmbar há mais de 70 a 85 milhões de anos. As descobertas incomuns mostram uma grande variedade de criaturas. Os fósseis de compressão encontrados na China têm contornos de penas primitivas semelhantes a fios de cabelos. Acredita-se que, ao final do período Cretáceo, elas já haviam alcançado o fim de sua evolução, e sua descoberta como material fossilizado em âmbar é um exemplo perfeito de clarividência. Uma das muitas observações interessantes nessa descoberta são as penas presentes em dinossauros não aviários cerca de 65 milhões de anos atrás. Segundo o Dr. Norrell, se você viajasse 80 milhões de anos atrás para o oeste da América do Norte e andasse pela floresta, muitos animais estariam cobertos de penas. Mão de Hércules. Amman é a capital da Jordânia e uma das principais cidades do Oriente Médio, localizada em 7 colinas, uma das quais é chamada Jabal al-Kala. Esta colina abriga o Templo de Hércules, que é um sítio histórico na cidadela de Amman. Uma estátua de mármore de Hércules foi erguida no templo. Segundo especialistas modernos, a altura da estátua era de 12 a 13 metros. O templo foi construído durante a captura da cidadela pelos romanos. Isso aconteceu durante o reinado do imperador Marco Aurélio. Pelas inscrições encontradas, podemos concluir que o templo foi erguido quando Marciano era o governador da província da Arábia. Infelizmente, o tempo e as pessoas não pouparam o centro histórico de Amman. Terremotos destruíram as muralhas da cidadela e as pessoas desmontaram o mármore como material de construção. E no momento, os únicos bons restos do Templo de Hércules são as 2 colunas verticais, os restos do pódio e a mão de Hércules, ou melhor, fragmentos da mão e do ombro da estátua de Hércules.
Segundo os cientistas modernos, a estátua caiu durante um dos terremotos. E tudo o que as pessoas podem ver agora é o ombro e 3 dedos, que são monumentos separados. Kouros de Apolonas, Grécia. No que você pensa quando você a menciona? Azeite, Partenon, Demis russos e também histórias muito antigas, e o Kouros é uma delas. Kouros é uma estátua de um jovem com formas atléticas, um exemplo típico da arte plástica grega antiga do período arcaico. Ele era colocado em tumbas ou em santuários. No mar Egeu, há a ilha de Naxos, que faz parte das Cíclades. Em Naxos, há uma pequena cidade, de Apolonas, e não muito longe dela, há uma antiga pedreira, onde está a estátua inacabada de Kouros de Apolonas. Outro nome para esta estátua é Colosso de Dionísio. Esculpida em mármore cinza claro, esta estátua tem cerca de 11 metros de altura e pesa aproximadamente 80 toneladas. O Kouros de Apolonas data do período arcaico na Grécia Antiga, na virada dos séculos 7 e 6 a.C. A estátua de Kouros está inacabada, foi esculpida apenas em 3 lados, o que impediu os antigos arquitetos de completar a estátua. Existem diferentes versões sobre isso. O arqueólogo Gottfried Gruben sugeriu que a razão está no grande peso da estátua. Por causa disso, os criadores tiveram um problema com o transporte para as pedreiras. Outra versão diz que os antigos escultores, ao final do processo de produção, encontraram várias fissuras na estátua, e se a estátua fosse removida da pedreira, ela poderia quebrar. Cidade subterrânea no Grand Canyon. Existem muitos lugares bonitos e incríveis no nosso planeta. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não tenha, pelo menos uma vez na vida, ouvido falar do Grand Canyon, localizado no Arizona, nos Estados Unidos. O lugar é realmente muito bonito, antigo e majestoso. Cientistas acreditam que ele foi formado exclusivamente como resultado de processos naturais. E para isso, nosso planeta levou cerca de 40 milhões de anos. Os defensores da história alternativa acreditam que o Grand Canyon era uma enorme pedreira de alguma civilização antiga que extraía minerais ativamente de lá. Seja como for, o lugar é realmente bonito. Vamos falar sobre uma caverna deste cânion onde estranhas múmias foram encontradas. A notícia dessa descoberta se espalhou rapidamente por todo o mundo científico. Muitas suposições foram feitas, inclusive a de que uma civilização altamente desenvolvida poderia ter vivido ali. Em uma das cavernas do Grand Canyon, arqueólogos do Instituto Smithsonian descobriram vestígios de uma civilização antiga, até então desconhecida. Eles encontraram uma entrada na caverna, situada a uma profundidade de cerca de 1.500 pés. Chegar lá não foi fácil por sua localização em um penhasco íngreme, mas os arqueólogos foram surpreendidos ao perceber que sua descoberta não se limitava a um túnel curto, e sim a uma rede de túneis complexos que levavam a outras cavernas. Havia tantos túneis que alguns ainda permanecem inexplorados. Em suas paredes, viam-se vestígios do uso de algum tipo de ferramenta. Nas cavernas, foram encontrados muitos artefatos antigos, relíquias de rituais, armas, pedaços de metal, ferramentas, ídolos desconhecidos e cerâmicas. Mas a descoberta mais incrível foram as várias múmias, localizadas em câmaras inclinadas nas paredes. Algumas delas estavam em pé e outras deitadas, cada uma em uma câmara. Além delas, uma pequena bancada com tigelas de cobre e fragmentos de espadas de metal foi encontrada. Os resultados do estudo das múmias mostram que elas se assemelham àquelas encontradas no Egito. Mas onde fica o Egito e onde está o Grand Canyon? Essas civilizações poderiam se conhecer? Ou até mesmo ser uma única nação? E qual era o propósito deste lugar verdadeiramente assustador? Archelon ischiros, a extinta tartaruga marinha. Archelon, do grego, significando tartaruga governante, é um gênero de tartarugas marinhas extintas, sendo a maior já documentada e a segunda maior tartaruga depois das Stupendemis. Acreditava-se que elas se moviam lentamente e que raramente mergulhavam, exceto quando hibernavam no fundo do mar. O primeiro Archelon foi coletado em South Dakota, com um peso estimado em mais de 2.200 quilos. Essas tartarugas eram nadadoras de longa distância, graças às suas enormes nadadeiras. Mas elas não tinham a oportunidade de entrar em sua carapaça, sendo presas fáceis para grandes predadores. Trilobitas, predadores esquecidos. Trilobitas são um grupo fóssil de artrópodes marinhos extintos.
Sua primeira aparição é datada do período Cambriano Inferior. Essas criaturas desapareceram como resultado de uma extinção em massa há cerca de 250 milhões de anos. Uma característica interessante que chamou a atenção de pesquisadores, paleontólogos e paleobiologistas é o seu desenvolvimento evolutivo, graças ao qual escaparam de qualquer metamorfose complexa no estilo borboleta e, em vez disso, tornaram-se maiores, simplesmente gerando novos segmentos ao se dividir. Outro fato interessante sobre trilobitas é o perfeito Wallicerops, que nadava nos mares devonianos ao redor do Marrocos cerca de 150 milhões de anos antes que os primeiros dinossauros eclodissem. Velas de ignição com 500 mil anos. Nos Estados Unidos, na região de Coso, nas montanhas da Califórnia, foi descoberto um objeto semelhante a uma vela de ignição. Cientistas estimam que a idade desse achado é de cerca de 500 mil anos. Tais descobertas são classificadas como UFOs, objetos fósseis não identificados. Sua principal diferença é que foram encontradas nas espessuras das rochas, o que coincide com períodos em nosso planeta em que não havia metal. É isso que faz com que as pessoas percebam que até os ancestrais mais distantes não eram tão primitivos como pensamos. O raio-x mostrou que na parte superior, uma barra de metal repousa contra algo parecido com molas, e por isso, os cientistas acreditam que o objeto seja do tipo elétrico. O artefato foi descoberto em 1961, mas depois desapareceu. E isso foi muito estranho, já que os cientistas estavam ativamente envolvidos em seu estudo na época. Afinal, era simplesmente incrível que há 500 mil anos as pessoas pudessem ter acesso à eletricidade e a objetos como velas de ignição. Conseguimos encontrar uma mulher que participou do estudo do achado, mas ela se comportou de forma estranha e se recusou a falar sobre o caso, o que aumentou ainda mais o interesse dos pesquisadores. Hoje, os cientistas só podem usar fotos do artefato, e as opiniões são de que ele pertencia a uma civilização altamente desenvolvida e fazia parte de algum mecanismo desconhecido. Muitos pesquisadores estão convencidos de que é uma vela de ignição antiga, mas há defensores de uma versão mais realista, na qual o objeto tem no máximo 100 anos, sendo que na área onde ele foi encontrado, a mineração se iniciou no início do século XX. Neste caso, motores de combustão interna foram usados. Criminosos da Roma Antiga executados. Roby Wiseman, da Universidade de Cambridge, junto com cientistas do Reino Unido e da Noruega, investigou túmulos em 3 cemitérios romanos antigos encontrados na fazenda de Knob, em Cambridgeshire. No total, eles acharam restos mortais de 52 pessoas, sendo 17 decapitadas e 13 enterradas de bruços. A maioria delas foi enterrada em sepulturas separadas, mas também foram encontrados 2 enterros duplos e 4 secundários. Todos os artefatos encontrados datam do século IV depois de Cristo. Os cientistas notaram que nos séculos anteriores, no Império Romano, o número de crimes com pena de morte aumentou drasticamente, de 14 para 60. Assim, os arqueólogos concluíram que o necrotério na fazenda de Knob foi resultado de execuções judiciais. Após a execução, os corpos deveriam ser enterrados por amigos ou parentes. Os rituais funerários não parecem estar associados às decapitações. O enterro de bruços provavelmente está relacionado à execução, e os estudiosos especulam que pode ser uma expressão da reação da família ao ato ou um meio de evitar uma ressurreição do túmulo. O penhasco que põe ovos de pedra. A China é um país distinto, cuja cultura e tradições remontam séculos. O país sabe como surpreender seus turistas. Desta vez, a atenção do mundo foi voltada para a província de Guizhou. Lá, há um penhasco chamado Shandanya, que põe ovos de pedra. Os ovos são formações esféricas de pedra, com diâmetros variando de 20 a 60 centímetros. O peso de um esferolito desses é cerca de 300 quilos. A superfície frutífera do penhasco não é grande. Sua área é de 525 metros quadrados. Cada ovo leva em média 30 anos para amadurecer. No início, os ovos de pedra mal aparecem na superfície do penhasco, mas depois se separaram gradualmente da rocha principal e caem no chão. Eles têm uma cor azulada e são duros e lisos como uma rocha.
Em sua superfície, existem linhas que se assemelham a anéis. A capacidade do penhasco de pôr ovos de pedra foi descoberta em 2009, e desde então, os habitantes do local coletaram cerca de 70 deles. Eles acreditam que esses ovos têm poderes milagrosos, que trazem boa sorte e promovem o nascimento de meninos. Portanto, eles estão presentes em todas as famílias da aldeia. Os tesouros misteriosos dos samurais. Recentemente, pesquisadores no Japão encontraram um esconderijo incrível. Era um enorme vaso de cerâmica, com mais de 1 metro de diâmetro, cheio até a borda com moedas da Idade Média. A fortuna dos samurais foi descoberta não muito longe de Tóquio. O tesouro, segundo especialistas, tem cerca de 6 séculos de idade. O jarro foi enterrado a uma profundidade de mais de 3 metros. Curiosamente, o tempo não o danificou. As moedas dentro do vaso eram principalmente de cobre, que ao longo dos anos passou por reações químicas que as fez ficar verdes. Junto com as moedas, havia no jarro uma tábua de madeira com uma inscrição que significa 260 em japonês. Na época em que o tesouro foi escondido, reinava um verdadeiro caos no Japão. O país estava dividido, governado pelo imperador. Ele cedeu terras para os shoguns, que eram líderes militares. Provavelmente, um guerreiro escondeu suas economias no solo, já que esses eram tempos de grande agitação civil. Havia também o chamado daimyo, que era um tipo de elite militar unida em grupos que rivalizavam entre si. Obviamente, o samurai, temendo ser morto, decidiu esconder a riqueza acumulada. A guerra durou quase 1 século, sem vencedores ou perdedores. Hoje, os tesouros dos antigos samurais são propriedade do país e são exibidos em um dos museus de Tóquio, mas não é raro que as pessoas encontrem objetos incomuns enterrados em seus quintais. E para saber mais sobre as novas descobertas dos arqueólogos, é só se inscrever em nosso canal, clicando no sino. Quanto mais de vocês assistirem, mais os arqueólogos trabalharão. Obrigado por suas visualizações e adeus a todos.